Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que alegria encontrar você aqui neste sabadão, dia 31 de janeiro de 2026. Primeiro mês já foi embora da nova temporada. Vamos falar sobre reforços que chegaram, vão estrear segunda e os que estão a caminho. Esse é o nosso tema principal do vídeo. Vamos debater a nossa paixão. Então chega deixando o seu like, já comenta, compartilha, se inscreve no nosso canal, dá essa moral, porque aqui é a sua casa, é a casa do fanático vascaíno. Vamos junto, tiver a função hype o vídeo aí também. Segunda-feira tem o jogo com o Madureira e eu volto a transmitir. Sei que você está com saudade e eu também estou com muita saudade de fazer a transmissão do nosso time. E segunda-feira estarei de volta com muita emoção. A emoção para o torcedor. Um jogo importante que o Vasco vai fazer a quinta partida na Taça Guanabara para garantir a sua classificação de forma antecipada, tem que fazer algumas contas. Ontem, por exemplo, o Bangu venceu e ultrapassou o Vasco está na terceira posição, mas na área de classificação para a fase quarta de final do campeonato estadual, mas tem que pensar em fazer boas atuações. Mas não adianta fazer boas atuações contra os pequenos e quando o jogo é grande ou quando o jogo é importante, como foi o Campeonato Brasileiro, ter uma atuação muito abaixo. Há uma enorme discussão em relação ao desenvolvimento da equipe, ao desempenho do time, junto com o aproveitamento. No comando do Diniz ele é muito pequenininho, pouco mais de 40%, em que o treinador tem mais derrotas do que vitórias. Óbvio que ainda o elenco não está completo, mas normalmente, os elencos demoram a ficar completos. E principalmente na situação do Vasco financeira, ele demora até um pouco mais. Então assim, com as peças que tem à disposição, entendo que já dava para ter um melhor aproveitamento. Esse é o tema, inclusive, do meu vídeo de membros, vídeo semanal, está lá a partir das 2 da tarde, para você que é membro do nosso canal, ele estará no ar. Eu vou falar sobre Fernando Diniz muito nesse vídeo. Aqui eu quero me ater aos reforços. Marino Inestrosa, ou apenas Marino, camisa 18, já foi apresentado, está à disposição do Diniz, se vai ser relacionado para segunda-feira é uma outra questão, entendo que sim. Depois tem a Chapecoense, na próxima quinta-feira, também em São Januário. Lembrando que o jogo com o Madureira, o mando é do Madureira, mas vai ser disputado em São Januário, porque o jogo é à noite e o Conselheiro Galvão não tem condições de ter um jogo à noite. Então, o jogo vai ser em São Januário por isso. O Brenner, que foi apresentado ontem, jogador com uma característica diferente em relação ao Marino. O Marino é mais lado de campo. O Marino é como se para você poder entender, torcedor que não acompanhou, que não viu vídeos e tal, ele é como o Andrés Gomes. Ele é lado de campo, velocista, tem características semelhantes ao John Arias, que hoje está no futebol inglês, que era do Fluminense. É um jogador que vai agregar demais ao Vasco da Gama. Vamos só aguardar como é que o Diniz vai encaixá-lo no modelo de jogo. O Brenner é mais para jogar como se fosse a referência, mas faz o lado do campo. Tem a condição de fazer um jogo mais associativo, de aproximação, mas os dois têm uma característica muito interessante. Jogam de forma vertical, para frente. E o Vasco precisa jogar para frente, porque muito toque de bola, aquela saída perigosa que dá ruim, a gente já viu em vários momentos na nossa defesa, precisa ter escape. E o escape não é com os zagueiros, são zagueiros construtores, em alguns momentos. Eu acho que assim, o Diniz não inventa nada, né? Não há uma invenção do futebol. Há uma adequação. Só que nessa adequação em modelo de jogo pensado pelo Diniz, me parece o Diniz muito, não vou dizer convicto, mas vou dizer, como é que eu posso usar uma palavra? Teimoso, pode ser uma, mas com pouca variação. Os adversários já conhecem o modelo de jogo do Diniz. A marcação, quando espeta de forma alta na saída de bola, dificulta demais, principalmente quando quem vem por dentro é o lateral, como foi o caso do Piton, que aliás está numa fase terrível em 2026. Entregou
Na estreia contra o Maricá foi expulso, entregou contra o Mirassol e entregou contra o Flamengo. Por que o Piton não vai para o banco de reservas? Ele é intocável? Não estou dizendo que ele é mau jogador, longe disso, mas não vive boa fase. Faz um início de temporada muito ruim em 2026, sem dúvida alguma. É um jogador que precisa ter uma sombra e o Vasco, por isso, segue negociando com o Cuiabano. Que aí, meu amigo, colocaria o Piton no banco, sim. E pode até atuar numa segunda linha, o Cuiabano, como fez no Botafogo inúmeras vezes. Mas o Piton precisa ser incomodado, porque ele está mais acomodado. Ele sabe que no banco, ora entra o menino improvisado que é atacante, que é o João Vitor Luiz pouco participa, o Puma eventualmente improvisado, tem que tirar da zona de conforto. Vai segue negociando com o Cuiabano, tem sinal verde do staff, do jogador, do atleta, mas ainda não se entendeu com o Nottingham Forest, o que deve acontecer. Óbvio que numa jogada como essa, tem sempre um valor para cá, para lá, o Vasco oferece uma opção de compra de 6 milhões de euros, o clube inglês quer 8, é uma negociação que vai, puxa daqui, puxa dali, assim como é com Cláudio Spinelli, da equipe do Independente Del Valle. Os equatorianos fazem jogo duro, querem só vender, o Vasco fez duas propostas de opção de compra em modelos diferentes, uma é um empréstimo com opção de compra, outro já comprando uma parte e o empréstimo finalizando com as metas finaliza a outra parte, e a terceira proposta vai ser a compra, mas não à vista, obviamente, mas de forma parcelada. Por que os clubes estão fazendo jogo duro e subindo os valores? Porque sabem que o Vasco está recebendo do Bournemouth. O equivalente a 25 milhões de euros. Ainda não recebeu, mas vai receber. Então, todo vendedor sabe que o comprador vai ter dinheiro. Ah, mas está em recuperação judicial. O vendedor não quer saber disso. O vendedor quer saber cara, eles vão receber dinheiro. Aliás, falando em receber dinheiro, quero fechar o nosso vídeo. Ontem, numa entrevista lá no Chile, onde está atuando, o atacante Jean Davi fez graves denúncias, porém, não foi correto na denúncia, não foi completo na denúncia, porque é muito fácil virar público, muito fácil que eu digo o que eu vou falar agora, para você poder entender. O que ele falou é muito grave e não é fácil de virar público, mas da forma como ele fez, torna-se prático. Eu, quando estava no Vasco da Gama, abri aspas para o Jean Davi. Um intermediário me levou para o Vasco e 2 meses depois veio cobrar um valor como comissão e disse que era para ajustar com os clubes, porque tinha muita gente envolvida. Foi mais ou menos isso em linhas gerais, dizendo que teve gente do Vasco que levou dinheiro, teve gente do Toluca que levou dinheiro. Quem é? Quem é o empresário? Quem é o intermediário? Quem é do Vasco que levou dinheiro? O Vasco veio a público e disse, olha, isso não condiz com o nosso compliance, com as nossas regras, mas vamos apurar. Claro, porque há uma operação, há um intermediário, esse intermediário tem que ser pago pelo clube. E mais, o Jean David disse que o fato de ter pago ou demorado a pagar, ou na verdade nem pagou, né? Segundo ele se recusou, o empresário se recusou, o prejudicou no Vasco, porque esse intermediário teria, tudo no condicional, teria dito, se não pagar, não vai jogar. Em linhas gerais foi isso. Ele não jogou porque não pagou, ou não jogou porque tecnicamente deixa a desejar também. Nas oportunidades que teve, deixou muito a desejar. Fato é que tem que ser apurado. Agora, o que é o mais difícil de uma apuração como essa? Se não tem nomes, você vai em cima no intermediário. Vai, sabe quem trouxe ele. Foi o fulano, foi o Josézinho da Silva. Um nome hipotético, tá, gente? Josézinho, o que houve? Não houve nada, não cobrei nada. Morreu o assunto. Se ele vem a público e diz, tem a ligação, tem o print do WhatsApp, para que jogou então no ventilador? Enfim, um grande abraço para você, um ótimo sábado, um bom fim de semana. Amanhã tem mais vídeo aqui no nosso canal. Tchau, tchau.